que alguns irmãos, eu tenho ouvido, Jesus trouxe para nós. Sim, Ele trouxe para nós, mas Ele é nosso. O Evangelho é nosso? Não. O capítulo 1 do Evangelho diz: meu reino não vim destruir a lei. Que lei? Lei de Moisés? A lei de Deus. Moisés recebeu a lei de Deus, no entanto fez várias leis, que são as leis mosaicas, que eram rigorosas e necessárias para aquele momento histórico. Depois de Moisés, veio Jesus. E a sua lei resumiu-se única e exclusivamente no amor. Aí então ele nos diz no capítulo 1, eu não vim destruir a lei. No capítulo 2 do Evangelho, ele diz também: mas meu reino não é desse mundo. Então vejam, ele veio nos trazer a boa nova, a mensagem de amor. Seu reino não é desse mundo. E uma das preces que os irmãos faziam aqui se dizia: a felicidade não é desse mundo. Num livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele narra um fato de Jesus conversando com Bartolomeu. E Bartolomeu para vocês é um apóstolo. E Bartolomeu era uma pessoa irascível, difícil. Ele dizia: minha vida é dura, eu chego em casa, tenho os meus irmãos que me reprovam e tal. Não sei lidar com essa sua mensagem de doçura, de clareza, de amor. E depois o Senhor já nos disse: felicidade não é deste mundo. Então por que me esforçar tanto? Está lá, no Boa Nova, não é criação minha, foi transmitido por Emmanuel a Chico Xavier. E aí Jesus lhe diz: Barnabé, se tu crês mesmo que felicidade não é deste mundo, você acha que eu viria aqui? Se vocês não vão alcançar a felicidade, e se esse mundo um dia também não será um mundo feliz? Sim. E aí nós vamos para o capítulo 3 do Evangelho. E no capítulo 3 do Evangelho é exatamente a explicação de Jesus para Barnabé. E hoje para nós que aqui estamos. Porque Barnabé estava ansioso, e os apóstolos também. Então, Senhor, quando vamos alcançar esse reino? Quando vamos alcançar esse reino que Tu nos ensinaste, através da oração do Pai Nosso? E eu pergunto a vocês, quando nós vamos alcançar esse reino? Onde está esse reino? O reino de Jesus. Então, vamos para o capítulo 3 do Evangelho. Quando Jesus diz aos apóstolos: calma, a casa de meu Pai, o meu reino, há muitas moradas. E eu reservei uma para vocês. Para vocês, todos nós. Hoje nós estamos aqui, nesta morada, nesta maravilhosa morada, porque é um planeta de provas e expiações que caminha para a regeneração. Ontem ainda eu assisti a uma preleção doutrinária do Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante da FEB, e indagado se nós estávamos muito longe do reino de Deus, que é onde está Jesus, totalmente desmaterializado hoje, em comunhão com o Pai. E ele dizia: não, já passamos da metade do caminho.
Já passamos pelos mundos primitivos, já passamos pelos mundos de provas e expiações iniciais, onde o mal predominava, onde não havia nada, o homem se comprazia no mal. Agora, caminhamos para um mundo de regeneração. E eu acredito que, pelo menos vocês, que hoje à tarde, ao invés de irem tomar um sol ali no calçadão, estão aqui para ouvir o Eurico e conhecer o Evangelho, certamente vão alcançar essa graça, que do hebraico, graça significa gratidão. A gratidão de Deus, porque Deus é só gratidão para conosco. Então Jesus diz, a casa de meu Pai tem muitas moradas, e eu reservei uma para cada um de vocês. E a terra agora vai para o mundo de regeneração, em breve. Em seguida, passa para o mundo ditoso e logo em seguida o reino dos céus. E nós estamos acompanhando essa evolução. E para acompanhar essa evolução, Jesus nos diz, é preciso nascer de novo. E o Eurico diz, é preciso vigiar e orar. Por isso eu trouxe a vocês hoje pensamento e prece, para que meditemos um pouco o que nos diz a doutrina espírita sobre como e a importância do pensamento para o espírito. Afinal, é a mente que pensa ou é o espírito? Quem pensa? Questão 89 do Livro dos Espíritos. O que é o pensamento? O pensamento é um atributo da alma. O espírito é uma chama divina consciente. Então, não é a mente que pensa, né? É o espírito. O pensamento é um de seus atributos, cuja força pode levá-lo a qualquer lugar. Vocês duvidam disso? Quem trouxe vocês aqui hoje? Vocês vieram coercitivamente? Teve um policial lá na casa, pegou e vai lá para a casa espírita hoje. Foi o desejo de vocês, né? O desejo alimentado é um pensamento alimentado, que se torna um objetivo. Questão 457, Kardec pergunta, os espíritos conhecem os nossos mais secretos pensamentos, nossa vontade principal, nossos objetivos? Influenciam a nossa vida? E os espíritos respondem, mais do que pensas, eles a dirigem. Numa obra também de Chico Xavier, psicografado por André Luiz, se chama Ação e Reação. Vejo que tem alguns membros da casa que já viram, que me leiam a cabeça. Livros maravilhosos da coleção de André Luiz, são 13 volumes, onde ele nos conta como é a vida nessa nova dimensão. Porque a morte nós não vamos modificar absolutamente nada. Seremos os mesmos que aqui na casa entraram hoje. Claro que vamos evoluir também, do lado de lá também se evolui. Mas André veio rapidamente numa excursão com um instrutor do mundo espiritual a respeito de uma obsessão que ocorria com um rapaz bem aguinhado, tinha uma fortuna, e ele era obsediado por dois espíritos. Um se chamava Leonel e o outro Luiz. Acreditem, esses dois espíritos eram tios dele. Tios.
Mas o que aconteceu com esses tios? Esses tios foram mortos pelo próprio irmão, que era o pai desse que agora vinha sendo obsidiado. Ele matou os dois irmãos para ficar com a fortuna só para ele, o pai desse que estava sendo obsidiado. E agora, como ele já estava no mundo espiritual e havia sido socorrido, os espíritos disseram: não conseguimos mais chegar perto dele, mas agora nós vamos acabar com a vida do filho. E aí André Luiz pergunta: mas como? Como vocês conseguem estimular tanto ele a ser usurário? Porque ele era preso à fortuna. Ele tinha sonhos que ele contava dinheiro. Isso era tudo estimulado pelos obsessores, por Leonel. E Leonel responde a André Luiz: é muito simples. Basta que a gente alimente o desejo central dele. E o desejo central dele é extremamente materialista. Por que eu contei essa história? André Luiz diz depois: o obsessor me deu uma aula de como eu devo vigiar os meus pensamentos. Porque no momento em que eu não estou vigiando os meus pensamentos, eu estou com a porta aberta. E aí vem aquela história que eles fazem muito mais do que pensam, eles realmente dirigem. E pensamento é força eletromagnética de atração ou repulsão. Aqui na casa, nós estamos agora trabalhando a propósito, nosso propósito, o propósito de todos que aqui vieram, é o bem, é o amor, é a fraternidade. Aqui não há lugar para pensamentos de desordem, de desarmonia, de desafeto, porque essa casa está preparada, está higienizada pela oração. Vejam a importância de que nós oremos não só aqui, mas alguns minutos, que seja por dia, poucos minutos, seja por dia, no nosso lar. Nós estamos higienizando o nosso lar. E eu li também uma psicografia do Chico, são 420, e era o livro Pão Nosso, lembra agora, Emmanuel, ele nos diz que, às vezes, ao orarmos na nossa casa, nós estamos espalhando para os vizinhos, para a rua. Eu não sei há quanto tempo tem a casa aqui, mas vocês já presenciaram alguma briga de rua na frente da casa? Alguma discussão por aqui? Eu tenho certeza que não ocorreu. E eu não sou vidente, é a primeira vez que venho na casa. Mas em frente, ao lado, na rua, onde tem uma casa espírita, não há lugar para desarmonia. Por isso é muito importante vir aqui. Por quê? Porque o mundo espiritual está trabalhando conosco enquanto nós estamos aqui. No momento em que vocês entram por aquele portão, lá embaixo, vocês já estão sendo trabalhados pela espiritualidade superior que rege essa casa. Mas nós temos que estar como? Em sintonia. Por isso é importante a casa espírita, onde os pensamentos sempre são elevados. Aqui alimentamos a mente. Não é a mente quem pensa, mas a mente registra aquilo que o meu desejo fala, o meu coração fala. Então, nós alimentamos a nossa mente com bons pensamentos e, melhor, com boas energias. Existem 3 maneiras de pensar em relação ao mal. Aqui, lembro, e vou contar uma historinha. Eu gosto muito de contar historinha. Às vezes, as pessoas me encontram: foi o palestrante que me contou a historinha do Chico.
foi o palestrante que contou a história do Bezerra de Menezes. Mas essa história ocorre com o Bezerra de Menezes. Todos nós aqui somos espíritos. Alguém duvida disso? Pode levantar a mão. Todos somos espíritos. Não? Vivemos dentro de um corpo. Ao dormir, eventualmente, não sempre, eu digo para vocês, pelos meus estudos, às vezes a nossa mente está tão embotada com os problemas materiais, com os problemas terrenos, com a discussão que teve na rua, com as contas a pagar, que nós não descansamos, ficamos ruminando durante a noite todo aquele alimento errado que nós colocamos aonde? Na nossa mente. Mas, às vezes, eu acredito que tem ocorrido com todos aqui. Eu não vejo aqui nenhum muito jovem. Mas normalmente os jovens, sabe, as crianças chegam até amiguinhos, fantasmas, não se vê. Por quê? Porque eles estão recém-encarnando, né? Ainda temos companheiros espirituais que estão ajudando na jornada. E nós também. Às vezes, durante o sono, nós nos desprendemos do sono e vamos ouvir palestras muito mais luminosas do que a palestra do Eurico. Porque vamos pegar a palestra de pessoas que já estão lá zelando por nós. E uma delas é esse grande mestre, esse grande médico, Bezerra de Menezes, que já foi convidado pela Maria de Nazaré, a Virgem, a Mãe Santa, para que habitasse outros mundos bem mais ditosos. E ele disse: se há a oportunidade, a permissão da espiritualidade, que eu continue secando as lágrimas daqueles que sofrem na pátria do cruzeiro, que é o Brasil, eu peço para ficar por lá. E ficou. E ele está aqui sempre. Ele tem uma pleiade de espíritos que trabalham com ele. E ele está aqui entre nós, está quando é evocado, e ele profere palestras no mundo espiritual. E numa dessas palestras ele estava dando, e havia muitos encarnados e desencarnados. E dava para notar pelo cordão de prata. E a pessoa, quando está encarnada, ainda fica ligada. A gente não se desliga desse cordão. O dia que desligar, aí desencarnou. E aí um dos desencarnados disse: doutor Bezerra, esse negócio de espiritismo não é para mim. Eu ainda tenho, meus pensamentos não são legais. Eu acordo de manhã, olho para a casa do vizinho e penso: 10 horas da manhã, esse vagabundo dormindo. Eu abro a geladeira e vou comer só um pouquinho e acabo comendo demais, bebendo demais, fazendo tudo aquilo que não devo. Saio na rua, às vezes, e discuto e tal, coisa. Aí eu Bezerra disse: meu filho, eu tenho tudo isso também. Senhor, tenho tudo isso. Só tem uma pequena diferença, que é o que tu vai ter que fazer. Quando esses pensamentos, quando essas vontades me acodem, eu fujo delas. Eu corro delas. Ou seja, deixa eu passar. Quantas vezes essas indas e vindas pelo litoral, eu tenho um problema de visão bem sério, eu estou às vezes procurando o endereço da casa onde eu vou fazer a preleção, vem um cara e me bota a buzina, às vezes é um caminhão. Imagina, né? Se eu fosse discutir com todos, eu não traria nada de bom aqui para vocês. Então, o que significa isso? Que se com prazer, ou seja, ter prazer no mal. Bom, esses, infelizmente,
infelizmente, não vão para o mundo regenerado. E aí me pediram numa outra casa, mas eu ligo dar um exemplo. Para que mundo eles vão? O mundo primitivo. Mas vocês admitam que aquele que dizia merenda escolar para criar uma mansão no Lago Paranoá não é um dinossauro? Será que ele tem lugar no mundo regenerado? Aquele que para na sinaleira e ofende a nossa mãe sem conhecê-la e sabe até a vida íntima dela, será que esses não são dinossauros, hein? Será que o Putin bombardeando a Ucrânia, Israel respondendo para a Palestina, e a Palestina fazendo aquelas atrocidades com Israel, enfim, esses que se comprazem com o mal, o mundo regenerado não vai dar mais para se comprazer com o mal. Mas tem aqueles que pensam no mal. Quem é que não pensa no mal? Levanta o dedo. Quem pensa no mal ainda? Todos nós, de alguma maneira, de alguma forma, ainda pensamos no mal, sim. Sim. O dia que nós não pensarmos mais no mal, não pensarmos nada, seremos espíritos puros. É possível. É claro que nós vamos uma casa de luz, a senhora está indignada comigo, mas é certo que nós vamos aqui porque estamos em busca do bem, mas vamos vigiar os nossos pensamentos, sejamos sinceros. Numa outra palestra eu falava sobre egoísmo, e eu disse que todos nós éramos egoístas, e teve uma senhora que disse, eu não sou. Eu digo, como é que vão seus filhos? Os meus também. Então pensemos, né? E o egoísmo é o quê? É o mal. É o mal. Os filhos são nossos. Não. Os filhos são do mundo. Nós temos que encaminhá-los? Sim. É uma das mais lindas missões de alguém aqui nessa terra. Então, aqueles que pensam no mal e o repelem, de que forma? É só não responder para o cara que está do lado. É só não ligar para o vizinho, deixa que ele faça o que quiser. Cada um vai chegar a seu tempo, no seu momento oportuno. Mas todos vão chegar. É do verme ao anjo, que disse Jesus. Todos nós chegaremos lá. E tem aqueles que não mais nem pensam no mal. Bom, nestes o progresso está realizado. Está feita a reforma íntima. Esses, se a direção da casa permitir, que venham aqui e nos mostrem esse caminho dourado para nos livrar do orgulho, do egoísmo, da mágoa, da falta de carinho, de afeto, de todos os males. Tivemos um entre nós. Veio lá do mundo celeste, e é o governador do orbe. Aí a questão 467 diz, como não sofrer a influência dos espíritos que tentam nos arrastar pelo mal? Eu já respondi, né? É só não sintonizar com eles. Ah, mas mesmo assim eles insistem. Vejam bem aqueles dois tios atazanando a vida do sobrinho. E o Leonel disse para André Luiz, André Luiz pergunta, mas como é que vocês aprenderam isso? A manipular tão bem esses pensamentos dos encarnados? Há cursos, no umbral há cursos, no umbral inferior há cursos, e cursos universitários. Então, a prece é a nossa arma. E a arma poderosa, porque Jesus nos disse, não haverá prece sincera que não seja ouvida. Ele não disse que vai ser atendida, ele disse que vai ser ouvida. E aí o Pai vai julgar se é a hora de nós recebermos aquela graça ou não. Né? Não é à toa que nós pedimos, seja feita a tua vontade. Quer uma fórmula verbal, feita aqui hoje, é maravilhosa,
Caritas, Pai Nosso, prece pelos jovens, maravilhosas preces que me alimentaram a alma, e eu estava lá atrás. Que era um pensamento, poderosa mensagem de vibração. A prece e o pensamento são poderosas mensagens de vibração. Livro Pensamento e Vida, Emmanuel. Não é o Eurico. O Eurico não vem aqui para dizer nada que ele pensa. Ele vem aqui para trazer para vocês o que os nossos maiores da espiritualidade estão pensando. Nada se faz na Terra sem o impulso da inspiração. Emmanuel de novo. Orar, segundo Emmanuel, é identificar-se. Nada se faz sem inspiração. Eu volto a perguntar para vocês. Se vocês não estivessem inspirados para vir aqui hoje, viriam? Quantas vezes vocês pensaram, mas com essa chuva, eu não vou lá. Mas eu vou enfrentar a chuva e vou. O que é isso? Inspiração. E o que a Casa Espírita faz? Nos traz boas inspirações, nos traz boas energias para que podemos inspirar. Ótima expressão. Orar, segundo Emmanuel, é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, recolhendo em forma de inspiração socorro íntimo dos mensageiros divinos. Nós somos cercados, a casa está lotada hoje de encarnados. Pois eu digo a vocês, com 40 anos de estudo espírita, que sem dúvida nenhuma o número de desencarnados aqui hoje, e se tem algum médium de visão pode me ajudar, é bem maior. Eles estão se empurrando. Muitos vieram aqui para auxiliar vocês, vieram junto com vocês. São parentes, amigos, estão aqui auxiliando e recebendo, assim como vocês. Mas vamos adiante, que é a primeira vez que eu venho na casa, depois não me convidam mais. Se é certo que os espíritos exercem influência sobre a nossa vida, segundo a questão 525 do Livro dos Espíritas, também é certo que nunca atuam fora das leis naturais. E por que a prece? Para eu ficar protegido pelas leis naturais. Aquelas que eu disse lá no início da preleção, que Jesus diz, eu não vim destruir a lei. A lei é de Deus. E a lei de Deus é que nos protege. A lei de Deus é que nos une a esses mensageiros divinos que vêm aí para nos trazer paz, caridade, boas energias, fraternidade, nos livrar um pouquinho do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas mágoas, das nossas ingratidões. Somos responsáveis pelo que pensamos e pelo que pedimos. Por quê? Porque o nosso pedido vem do nosso desejo central. Então vamos vigiar o nosso desejo central. O Chico conta uma história que havia um senhor que ia na casa espírita orar para ganhar uma loteria. E aí o Chico, daquele jeitinho dele, simples, então, um dia ele chegou e disse, mano, aqui não é lugar, irmão. A casa lotérica é do outro lado da rua. Aqui é a casa de Jesus. Ele não dá dinheiro. Ele dá paz, ele dá amor, ele dá carinho, ele dá conforto. Mas dinheiro ele não dá. Mas quem sabe se o irmão for na casa certa? Porque às vezes a gente está no endereço errado. Eu fui comprar um carro esses dias e estava falando com um vendedor que trabalha numa doutrina já há mais de 20 anos, em palestras, e há 40 estudos. Ele dizia, é muito bom, né? É muito bom, né, seu amigo? Eu também, faz 3 anos agora que eu vou religiosamente uma vez por semana na casa espírita. O senhor sabe que as minhas vendas melhoraram. Me decepcionou há 3 anos, ele vai para pedir uma venda melhor. Até pode ser, ele devia chegar com uma cara torta lá na revenda, agora ele é mais acessível. Mas alguém de vocês está aqui para melhorar as vendas? Não. Vamos procurar alguma palestra de marketing, né? Aqui ninguém faz marketing. Muito marketing, nem proselitismo.
O único marketing que se faz daqui é para que nós oremos e vigiemos, para que nós possamos nos aproximar de quem? Na vontade superior de Deus. Sem a vontade de Deus, nada. A vontade que reza é igual ao sino que soa, como eu disse. É uma força eletromagnética. Examina teus pensamentos todas as horas e não deixes de cuidar também das tuas palavras. Porque às vezes a gente está cheio de boas intenções, mas o que sai da boca, que segundo Jesus, é daquilo que maculava o homem e não aquilo que entrava, o que intoxica o homem é o que sai da boca. Quantos casamentos tóxicos vocês conhecem? Que as pessoas se aturam, às vezes para não ter que partilhar uma casinha, um automóvel. Às vezes o patrimônio é maior, mas é grande. Mas justifica permanecerem juntos, escravizarem filhos. Um digladiando com o outro. Quem sabe, entre eles, algum deles tem ótimos pensamentos, mas ainda não está botando em prática. E o mestre nos pede que sejamos caridosos, carinhosos, nos doemos como em pensamentos, palavras e ações, a cada um segundo os seus atos. Este ato de hoje, de vocês, de vir na casa espírita, sem dúvida nenhuma está somando, não apenas para a evolução de vocês, mas também para que sejam agraciados por essa espiritualidade maravilhosa que protege e ajuda essa casa. As leis espirituais são de afinidade e causa e efeito. Quem busca, acha. Quem procura, encontra. Quem bate, abrir-se-vos-á. O que é que vocês estão fazendo aqui hoje? Buscando, procurando, batendo. Tá? Pela prece pode, por 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Mas a gratidão é muito difícil a gente fazer, né? Eu até me penitencio. Hoje tenho orado mais por gratidão. Gratidão principalmente está aqui, nessa casa de luz hoje, podendo transmitir para vocês um pouquinho dos meus conhecimentos. Porque tenho a certeza que eu tenho me dedicado diuturnamente a essa doutrina. E não é à toa, não. Porque eu ainda tinha aqueles probleminhas lá, eu falei em relação ao mal. Mas hoje já me sinto bem melhor. E por isso tenho gratidão. Por isso eu louvo. Por isso eu peço. Pede. Jesus sempre diz pede. Não precisa, para orar, dizer: Senhor Todo-Poderoso, Rei do céu. Não, nada disso. Deus não precisa disso. Como Jesus nos ensinou a orar? Pai. Só voltou a dizer paizinho, mas ele não era pai dele. Ele disse: Pai nosso, Pai de todos nós. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Pai. E muitos de nós acham que Deus precisa que nós contemos a Ele o que a gente anda fazendo. Então, na hora de orar, vai lá e diz: olha, Senhor, eu melhorei da semana passada, eu agora já não sou aquela pessoa. Gente, Deus está entre nós, o fluido cósmico universal, o que é? É o hálito divino, segundo Emmanuel. Ele nos cerca. Não precisa dizer nada para Deus. Deus me conhece. Ele conhece a cada um de vocês. A cada um de vocês. E o que Ele nos pede? Quando eu pergunto isso, sempre me dizem: amai uns aos outros e ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus disse outra coisa: que para amar ao próximo, para amar a si mesmo, para ser melhor, para alcançar o reino de Deus, o que Ele precisa? Glória a Deus nas alturas e paz na terra. A quem? Aos homens
gente. Só boa vontade. Boa vontade para melhorar um pouquinho todo dia. Como Lucas, que não esteve com ele, mas que é um dos evangelizadores, nos diz: pegue a sua cruz cada dia. Porque ele sabe que nós vamos deixar ela cair. Mas ela cai, a gente vai lá junto e bota no ombro. E vai caminhando. Ah, briguei com meu filho, já perdi a terra. Não existe mais pecado capital. Nós estamos no Espiritismo. Nós estamos no século XXI. Pecado capital era de outra era. Aí a pessoa cometia, não tinha mais volta. Bom, aí eu posso fazer o que eu quero. Enfim, eu já estou indo além do tempo que me foi dado. Quando direcionamos o pensamento pela opção, uma corrente fluídica se forma, tornando então possível a comunicação e transição do quê? Das nossas intenções. Contudo, a força dessa conexão é proporcional à intensidade do pensamento e da vontade de quem ora. Allan Kardec, nosso codificador, através de um meticuloso trabalho de compilação das instruções de elevadas entidades espirituais, oferece o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 27, aqueles que não sabem orar, ou não gostam de orar, ou não gostam, enfim, porque orar é simplesmente falar com Deus. Mas lá tem prece para tudo. Tem prece para tudo. Capítulo 27. Meus irmãos, muito obrigado por terem me ouvido. Estou passando do horário. Depois vai ser difícil eu estar aqui de novo com vocês. Não. Ele ali passa do horário. Mas eu tenho certeza que nós vamos nos reencontrar. Se não nesta, na próxima encarnação. Que a paz de Jesus e de Deus esteja sempre com todos nós. Que assim seja.